Boa noite, José Rocha Diniz. Começamos Olá, pelo terremoto em Sichuan, mais um terremoto, o segundo, desde 2008. Desde 2008. É mais uma tragédia, não é? Embora eu acho que os números ainda vão aumentar. Aquilo é uma zona muito montanhosa, onde se verificou o terremoto. E onde já estiveste? Eu já estive, sim. É uma zona muito montanhosa e, portanto, de muito difícil acesso. Claro que depois do primeiro sismo abriram-se muitas estradas, mas também já vi por fotografias que algumas dessas estradas abateram. Portanto, é natural que aumente o número de vítimas. Desta vez, e também como já tinha sucedido outra vez, o Governo Central imediatamente respondeu, o que é um avanço muito considerável em relação àquilo que sucedia no século passado, não é? Onde não eram divulgadas as más notícias. Nem sequer eram divulgadas as más notícias, e desta vez foi o Primeiro-Ministro, já de outra vez tinha sido o Enjabal, e evidentemente que vai demorar ainda até se saber a real dimensão da tragédia. Trata-se de uma tragédia, não é? Efetivamente é uma tragédia. Agora, eu quando lá estive, notei também uma coisa muito interessante, que é o apoio que foi dado, nomeadamente pelas províncias, pelo Governo Central, as províncias e as regiões administrativas especiais, como Hong Kong e Macau, e mesmo Taiwan, os chineses ultramarinos, foi utilizado não apenas numa reconstrução qualquer. Foi utilizado numa espécie de urbanização de zonas que estavam afastadas da civilização e que não tinham meios de acesso e cujas casas também eram de colmo ou ainda muito primitivas. O que nós notamos foi que realmente estabeleceu-se ali um princípio de urbanização. Estou interessado em saber se essas casas também ruíram com a atividade sísmica, porque isso será uma indicação importante. Julgo que não, apesar de ter ouvido já aí na própria televisão um residente dizer que a casa foi reconstruída e agora voltou, mas não sei se será o mesmo tipo de casas. O que quer dizer, e mudou tudo ali, não mudou apenas o facto da habitação, mudou também o modo de vida completo. Isto é, eram trabalhadores rurais que tinham uma agricultura de subsistência e que agora estavam com capacidade para ir vender aos mercados, as zonas mais centrais, aos mercados e, portanto, alterando completamente o seu nível de vida e, com tudo aquilo que hoje em dia a pequena cidade já tem. Isso é um elemento muito importante e que me causou uma grande impressão, porquanto não foi apenas, digamos, meter dinheiro para construir, foi realmente para alterarem completamente o modo de vida daquela gente. É uma zona sísmica, altamente sísmica, pouco se poderá fazer contra isso, para evitar terremotos. A questão é, já em 2008, que se colocou, sobretudo pelos moradores, é o tipo de construção que é utilizado não só em Sichuan, como em grande parte da China. Em parte da China. Bom, materiais... por isso é que eu estaria interessado em saber realmente, mas até agora as reportagens ainda não focaram esse ponto, saber quantas das casas que foram realmente reconstruídas com apoios, e os apoios não eram apenas financeiros, eram apoios também engenheiros, arquitetos e tal, quantas dessas casas resistiram, porque o que na altura me disseram foi que aquelas casas iriam resistir a sismos. Bom, a verdade também é esta, é que a força da natureza tem sido cada vez maior e nós temos visto que em determinados momentos não há soluções nenhumas e os sismos levam tudo à frente e, portanto, vamos ver ainda, faltam-nos alguns dados para compreender o que é que verdadeiramente, como é que aquilo funcionou, não é? Macau, entretanto, já doou 100 milhões de patacas. Macau é muito generoso, tem sido sempre muito generoso nessas coisas, não é só o governo é um dos primeiros a ser, não é? Mas até do ponto de vista
do ponto de vista dos particulares, incluindo a comunidade portuguesa, que no anterior, que teve outra dimensão, outra tragédia muito maior que esta, não é? A comunidade portuguesa apoiou muito a reconstrução. Até porque, também já referimos neste telejornal, aos donativos habituais da Cruz Vermelha, a recolha de fundos. Sim, foi de toda a gente, Eu recordo que em 2008 todos nós contribuímos e eu julgo também que Macau vai continuar a fazer a sua parte neste todo, que fundamentalmente tem que ser feito pelo Governo Central. Bom, uma coisa também é verdade. Nós estamos a falar de uma área enorme, não é? Que uma área com montanhas, subidas e descidas, é muito difícil e é um terreno que realmente vai ser muito difícil de reconstruir. Mas, como eu disse, o passado, em 2008, que demonstrou foi que conseguiram não só fazer isso, mas como dar uma nova vida, fazer dali pequenas cidades, agrupar. Eu gostava de saber como é que essas reagiram. Já também referimos neste telejornal, um deputado chinês da Assembleia Legislativa falou da necessidade de divulgação da língua portuguesa em todas as escolas secundárias. Isto num território onde se fala, aparentemente, cada vez menos português. Bom, não, cada vez menos não é verdade. Onde toda a gente critica muito não se falar português, não é? Realmente os portugueses, quando vêm, dizem, mas não se fala português. Bom, e é preciso conhecer a história. O deputado Kou Ho-in é um herói para mim, mas é um herói tardio, porque só agora é que falou nisso. E porquê só agora? Pois, agora porque tem agora um interesse. Os chineses costumam dizer que os negócios têm que se fazer com interesse para todos. Se não há interesses, se for só para o interesse de uns, não tem. Bom, eu, já nos anos 90, o primeiro, para falar a verdade, o grande desbloqueador, eu lembro-me, foi o governador Carlos Melancia, ainda em 87, 88, quando lançou aquele despacho que quem fala mais línguas recebe mais dinheiro. E, nesta aproximação muito pragmática, conseguiu que muita gente, desde os contínuos aos metristas, fossem aprender português. Bom, embora, enfim, não estamos a falar das elites de falarem português, mas conseguiu-se alguma coisa. Depois, nos anos 90, houve um plano que os chineses não aceitaram. Um plano do governo, na altura era os chineses quem? Olha, por exemplo, os chineses que estavam no Conselho de Educação, onde eu também estava, não é? E realmente tinham um pretexto. E o pretexto, a argumentação era de que as escolas particulares têm que ter autonomia. E, portanto, as escolas particulares é que escolhem os seus cursos e escolhem aquilo que devem ensinar. Nós temos que também recordar que, ao contrário do que a maior parte das pessoas pensa, não é? A educação não foi nunca, em Macau, nunca foi propriedade do governo. Foi a maioria da educação, as escolas religiosas, sejam católicas, sejam protestantes, sejam escolas políticas da China, de Taiwan, de Singapura, todas essas escolas eram escolas privadas. Essas é que são, digamos, o hardcore das instituições de ensino secundário aqui em Macau. O governo apenas tinha, na altura, o liceu, depois tinha também o ensino, montou o ensino luso-chinês, não é? E hoje é a mesma coisa. Também hoje tem que ser as escolas privadas, são escolas privadas, a maior parte são escolas privadas. Ora, nessa altura, os diretores das escolas privadas, um ou outro até português, não me interessa agora estar a dizer quem, mas um ou outro português, na altura recusaram essa ideia, a ideia de colocar o português nem sequer como língua obrigatória, mas como língua passível de ser também estudada, porque cansava muito os cérebros das criancinhas e, apesar do governo pagar o professor e dar ao colégio ainda dinheiro para eles lá terem os alunos em português. E foi esta que é a verdade. Portanto, mas, de facto, vir agora o Sr. Kou Ho-in
vir. É um avanço muito, muito considerável. Eu assino por baixo, fico muito contente. Mais de uma dezena de anos depois da transferência da administração, há um deputado que, de facto, defende uma maior divulgação da língua portuguesa. Eu não acho também que seja só este deputado. Eu vejo da parte dos serviços de educação, nomeadamente do seu diretor, sempre uma preocupação muito grande com a língua portuguesa, não é? E também sabemos que é o Governo que paga muita coisa, nomeadamente no IPOR, nomeadamente na escola portuguesa. Portanto, há aqui um conjunto de apoios que têm sido consideráveis. Mas, realmente, o que é preciso é que esta comunidade perceba, primeiro, que para as crianças aprenderem mais do que uma língua é a coisa mais fácil do mundo e não cansa os cérebros daquelas pessoas. Segundo, que aprender mais línguas é melhor do que aprender menos línguas. Isto é óbvio, é simples, não é? E no caso especial de Macau, onde o português é uma língua também oficial, eu acho que faz todo o sentido em que se incentive isso, até por uma razão muito simples. E agora aqui está a parte pragmática, é que a China tem todo o interesse e tem um mercado a língua portuguesa tem hoje um mercado grande, nomeadamente nos países de expressão portuguesa. Para a semana assinala-se mais um aniversário do 25 de Abril, numa altura em que o país continua mergulhado numa das suas mais graves, se não a mais grave, crise económica e financeira de sempre. Se eu não me engano a fazer as contas, porque eu às vezes baralho muito, são 39 anos. Portanto, daqui a um ano serão 4 décadas depois da Revolução. E realmente o tempo fez esquecer muitas das coisas, mas é importante que não faça esquecer. É importante que, fizeram-se muitos disparates durante todos estes, mas para nós dois, é muito simples porque fomos meros observadores. Nós, enfim, nunca fomos membros dos governos e, portanto, nunca pudemos estar aqui e é fácil para nós poder criticar. Realmente fizeram-se muitos disparates, mas, apesar de tudo, também avançou-se muito. O país hoje não tem nada a ver com o país de 1974, de antes do 25 de Abril. E é por isso, e é nessa base que eu acho que as pessoas também às vezes deviam parar um pouco só o sentido crítico e recordar que o que nós temos que fazer é defender estas conquistas do 25 de Abril, esta nova realidade, que não é apenas... Conquistas que estão a ser destruídas por este governo. Mas é preciso defender, por isso é que eu digo que é preciso defendê-las, não é? E tem a ver com o facto de não é apenas as liberdades, mas é também tudo aquilo que se conseguiu a nível socioeconómico. E algumas delas estão a desaparecer ou estão a ser colocadas em causa por medidas cuja credibilidade não foi ainda provada. Eu acho muito interessante este facto. É que todas as vezes que aparece um ministro, acaba sempre, um ministro acha que o anterior que fez mal e tenta acabar com a obra dele. Ora, a verdade é que há um sistema imposto. É natural que tenha havido exageros, é natural que tenha havido erros. No passado houve certamente, porque é óbvio que houve, mas isso não significa acabar com os sistemas de um momento para o outro. Portugal tem um sistema, vários sistemas de segurança social, que realmente necessitam de reforma. O Sistema Nacional de Saúde também é natural que precise de alguma reforma, mas isso não significa que se acabem com esses sistemas. É preciso melhorá-los. Ora, isto aqui é que eu acho que é uma diferença quase como no futebol. Quando vem um treinador novo, altera tudo porque acha que o anterior não fez bem. E acho que este é um defeito português que quem anda cá pelo mundo já refletiu e pensou que é preciso parar com isso. É preciso ver até onde é que pode ir a reforma e até onde é que o sistema tem credibilidade para se manter. Mas este governo invoca como razão principal o facto de Portugal ter que responder aos compromissos financeiros que assumiu com a Troika, o que implica reformas estruturais. O que é preciso é que sejam reformas estruturais, que não acabem com os sistemas. E o facto, todos os governos têm que ter um argumento, e argumentar é fácil, não é? E neste caso era muito fácil, uma vez que havia uma grande dívida, não é? Era muito fácil de argumentar. Mas há certamente muitas maneiras de fazer. Aliás,
neste momento, já o governo apenas mudou de 2 ministros, não é? E já tem uma nova visão sobre os problemas. Então, como é? Então, quer alargar o prazo de cumprimento anteriormente, a maneira portuguesa de ter sempre uma razão total e os outros não têm razão nenhuma, está posta em causa, não é? Porque agora já encontraram novas soluções, ou estão a tentar encontrar novas soluções que alteram e muito tudo aquilo que disseram ainda não há muito tempo. Finalmente, o atentado, ou os atentados de Boston, numa altura em que o presidente Barack Obama e os democratas são derrotados no Congresso quando querem alargar a lei sobre os portadores de armas. É preciso ser-se americano, é preciso ser-se norte-americano para perceber esta fixação far-westiana, não é? Com as armas. É preciso, realmente não se percebe. Mas também são os norte-americanos que pagam mais por isso, não é? É quase todos os dias tiroteios. Para nós, europeus, isso não se percebe muito bem. Isto radica-se numa tradição, na tradição da própria formação da América, que nós, europeus, não entendemos. O que queria Obama fazer era apenas muito mitigado, era apenas uma tentativa de um controle maior. Mesmo assim não conseguiu. Confesso, eu pessoalmente não percebo o racional desta questão. Mas enfim, não sou norte-americano. José Rocha Diniz, até para a semana com mais opiniões. Deus, Jorge.